Eu plantei meu milho todo no dia de São José. Tenho fé na providência que vai dar milhar grané. Pelos cálculos vou colher 20 espigas em cada pé. Pelos cálculos vou colher 20 espigas em cada pé. Ai, meu São João, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale lá com São José, que é pra ele me ajudar. Peça pra meu milho dar 20 espigas em cada pé. Essa música do cancioneiro nordestino destaca a produção de milho, um cereal, no dia de São José, que é o dia 19 de março, para se colher milho verde nas festas de São João, que é o mês de junho, que quando se tem as fogueiras, quando a colheita de milho verde permite a produção de alimentos, tal como canjica, pamonha, milho assado na fogueira, milho cozinhado, e o milho que é um alimento versátil, que proporciona vários tipos de alimentos, de alimentação preparada, mas também é alimento para os animais, o que nós chamamos aqui de gado, galinhas, bovinos, muares, equinos. Todos os animais comem, animais de médio e grande porte comem o milho, um alimento básico em várias partes do mundo, inclusive em países da América do Sul. E plantar o milho para colher no São João. Na festa de São João, fartura de milho colhido do roçado da lavoura. E aqui a gente vê o milho seco. E o milho seco foi deixado aqui porque não era época de se comer, vamos dizer assim, no costume do Nordeste se comer milho verde. Não era a época que o milho verde acontece do plantio à colheita com 90 dias no máximo. Nós temos milho verde aqui. Então hoje nós estamos vendo aqui o roçado repleto de milho seco. As espigas com grãos secos. E se o homem fosse vender esse milho agora ao atravessador, ao comércio que compra em grosso, sairia por 50 centavos o quilo do grão seco. Ou seja, R$ 30 um saco de milho de 60 quilogramas. Então o homem trabalhou aqui no roçado, limpando, matando inseto com veneno, gastando dinheiro com veneno, tirando as plantas que iam concorrer com a lavoura, chama de limpar a terra. Isso antes ele preparou a terra, desmatou qualquer planta que tivesse aqui que pudesse concorrer com a lavoura. Eu diria que muitos dias de serviço o homem empregou aqui, e hoje, se fosse colher esse milho para vender, venderia a 50 centavos. E a lavoura aqui, ela vive até enquanto tem chuvas. E a chuva aqui só acontece de janeiro até junho. Então o restante do ano é seco, como se diz aqui. Não se planta e não se colhe. E aí, lá para o mês de dezembro, se o homem fosse comprar esse milho,
nos supermercados, nas cantinas, nas bodegas, como se diz por aqui, no mercadinho, não está menos de R$ 5 o quilo. Então ele teve que vender, se foi o caso, vender esse milho a 50 centavos e depois comprar R$ 5 o quilo do milho com grão seco. E aí a gente vê que é por isso que o homem aqui só quer plantar para colher o milho verde. Principalmente nas festividades de São João, que é o mês de junho, quando aqui se comemora, se homenageia com festas 3 santos. Santo Antônio, São Pedro, aliás, São João e São Pedro. E aqui na música a gente viu que na música se sugeria que falasse também com São José, para que ele pudesse mandar chuva em abundância, para que o milho pudesse se produzir satisfatoriamente, se reproduzir satisfatoriamente, e assim trazer fartura de alimentação para o homem e para todos os animais, porque todos os animais comem, utilizam o milho como alimentação. Esse cereal que é muito versátil na produção de vários alimentos da cozinha do homem, não só aqui no Nordeste, como na maior parte da América do Sul, onde originou-se esse cereal chamado de milho. E a gente viu aqui a dificuldade do homem. Então o homem planta simplesmente para comer o milho verde. Já o feijão que ele planta, tanto colhe verde como seco, porque tem valor. Ou seja, se ele for comprar 1 quilo de feijão verde agora, nesse momento, que existe ainda algumas plantas aqui, feijoeiros, que estão se reproduzindo, diria R$ 20 o quilo do feijão verde. Debulhado, como se diz aqui, os grãos. E se ele for comprar o feijão seco hoje, o feijão macaçá, que é o caso, ele vai encontrar R$ 5 no mínimo por quilo. Então o feijão é muito mais valorizado. Em termos de produção, como a terra aqui a gente está vendo que é uma terra arenosa chamada de arisco, para o milho não é bom, porque o arisco, o solo arenoso, ele não tem os nutrientes minerais para criar um milho com espiga de grande porte, com muitos grãos. E a gente vê aqui que a espiga tem no máximo 10 centímetros de comprimento e poucos grãos. Enquanto que uma espiga de milho produzido em solo fértil, com os elementos do clima favoráveis, pode ter 30 centímetros de comprimento, com 600 grãos por espiga. Então o homem, como a gente disse aqui, não se sente atraído para plantar milho, para colher milho seco, para vender, porque a quantidade de trabalho que ele emprega para limpar a terra, preparar o terreno para o plantio, na compra da semente do milho para plantar, cultivar a terra durante 90 dias, que é o tempo entre o plantio e a colheita, não compensa vender o milho, porque o dia de serviço do homem vai ficar aqui no máximo por R$ 3, o dia de serviço. E a gente vê também que enquanto o milho tem baixo preço, tanto o verde como o seco, se comparado ao feijão, colhe-se aqui no máximo 2.000 quilos de milhos grãos secos
por hectare. Enquanto que o feijão se colhe o dobro, porque aqui é o feijão macaça. Um feijão chamado feijão de corda, porque ele se estende no chão e você pode colher mais de 300 gramas de feijão em cada pé. E o resultado é que se chega a colher 4.000 quilos de feijão macaçá, grãos secos, por hectare. O dobro do milho. Aí nós estamos andando aqui nesse milharal seco e a gente vê que a maioria das espigas estão viradas, ou seja, de pendurada. Porque no momento o milho já está seco e as chuvas continuam, embora já devagar, porque nós já estamos no mês de maio e o inverno aqui acaba. O inverno que a gente chama de estação chuvosa, no mês de junho. E assim a chuva não consegue penetrar na espiga, que seria danoso para os grãos secos, que iriam apodrecer com a água, com a chuva. Então a gente vê que a maioria do milharal tem as espigas já viradas, com a própria providência pela natureza. O homem deveria fazer isso. O milho seco todinho ele dobrar, quebrar, botar com a ponta para baixo, porque assim não iria danificar os grãos secos com a umidade, com a chuva. E a gente chega aqui, a melancia. Provavelmente aqui ela está subdesenvolvida. Seja porque o solo não tem os nutrientes minerais para manter uma fruta com 10, 15 quilos, seja porque a chuva, ou seja, com períodos secos, de até 15 dias sem chuvas, impediram que a melancia se desenvolvesse satisfatoriamente. Aqui, o maxixe, uma planta e um fruto muito apreciado na culinária nordestina. Inclusive, é possível se comer feijão macaçá verde com maxixe, sem precisar de mistura. Como se diz aqui, a mistura é a carne. Então há essa possibilidade de se comer, porque o maxixe, além de dar um gosto saboroso ao feijão cozido, é muito nutritivo. E para quem não sabe, o maxixe aqui se planta também para alimentar os pássaros, os passarinhos que se criam em gaiola dentro de casa. Então são valores da nossa cultura, ou não sei se é valores, que a gente tem que destacar. Primeiro, a gente enveredou dizendo que o milho é plantado apenas para comer numa determinada época, comer milho verde, no mês de junho. E que por isso ele é plantado para que esteja maduro no mês de junho, para se preparar as comidas, os alimentos juninos. Acredito que nós estamos dando uma informação que é fracionada em outros trabalhos. E aqui nós englobamos todos os detalhes, desde o plantio ao plantio, a colheita, até o preparo da alimentação. É assim que se faz educação ambiental científica.